Sejam bem-vindos. Eu sou Adriele Bordinho e estou hoje aqui apresentando o RotaCast, o podcast do Rotaract de Cruz Alta. Estamos aqui hoje com mais um convidado muito especial, Rossano Vieiro Cavallari, que veio hoje conversar conosco sobre um assunto que eu acredito que o senhor entenda muito, que seja Cruz Alta. Pode ser. Hoje nós trouxemos ele na véspera da 71ª Romaria para a gente conversar um pouquinho sobre Cruz Alta. E eu queria que o senhor começasse me respondendo quem é o Rossano. O Rossano é um cidadão nascido em Santiago do Boqueirão, que veio com a família para Cruz Alta em 1970. Meu pai montou um restaurante, uma boate aqui, cujo nome era Caleche. E trabalhei como discotecário, DJ da boate muitos anos. Trabalhei como radialista também, locutor de rádio, operador de rádio. E seguiu por aí a minha carreira. Depois trabalhei no setor público, trabalho até hoje, na área cultural, nos museus e na área da Secretaria de Cultura de Cruz Alta, enfim, né? E a gente construiu ao longo dos anos algumas identidades, assim, ou seja, aprimorar o estudo sobre a história de Cruz Alta. A gente fez vários estudos interessantes, inclusive, e criamos algumas teses e publicamos em livros, né? Tenho 7 livros, na verdade, publicados, alguns deles já esgotados, e esses livros versam sobre a história regional e a história com foco em Cruz Alta, né? Também algumas músicas nativistas, eu tive o privilégio de escrever, né? Até ganhamos um festival lá em Rosário do Sul. Então eu acho que é isso, a vida vai te levando por alguns rumos, né? E a história foi a mola propulsora de tudo isso, porque não somente a história, mas engraçado que quando eu cheguei em Cruz Alta, eu não tinha noção de que a história dessa cidade seria tão contundente. Eu acho que isso que levou a seguir atrás dessas pistas todas, assim, né? Sou eu. E qual foi o seu primeiro contato com as histórias e as lendas? O senhor consegue se lembrar qual foi a primeira história que o senhor ouviu sobre Cruz Alta? Bom, o meu primeiro trabalho que eu publiquei foi sobre filatelia, ou seja, coleção de selos postais, né? Então, a gente ainda coleciona, é um dos hobbies mais populares no mundo inteiro, apesar dos meios de comunicação, os métodos de postagem via correio terem mudado ultimamente, né? Hoje em dia tu não recebe uma carta mais em casa, é muito difícil com selo, né? Com as notícias de um amigo, né? Hoje tu manda um e-mail, ou liga o WhatsApp ali e vai, né? Então é isso. Então essa forma de compor coleções de países do mundo, de determinados períodos ou países específicos, assim, né? É muito interessante. Eu escrevi um trabalho chamado Manual Prático de Filatelia. Mas, isso foi em 87, está esgotado esse livro. Mas, ao mesmo tempo, então, por volta desse período aí, final dos anos 90, eu comecei a escrever alguns trabalhos para o Festival para a Coxilha Nativista. Sim. Comecei a me empolgar, a fazer poemas, assim, aquela sensibilidade que a gente tem em alguns momentos da vida, né? E escrevi alguns poemas musicados, assim, por parceiros nossos, que foram bem sucedidos. O que eu notei é que esses poemas que versavam sobre algum período da história de Cruz Alta, sobrava muito material de pesquisa. Esse material de pesquisa, eu via que dá para aproveitar bastante coisa, porque o foco dessas pesquisas, engraçado, sempre aparecia Cruz Alta, de uma forma ou outra, quanto mais se aprofundava, aparecia a cidade de Cruz Alta. E aí surgiu então o primeiro trabalho, que é O Ninho dos Pica-Paus. Talvez seja o meu livro mais popular, né? É um livro cujo título é O Apelido de Cruz Alta, que eu recolhi de uma passagem do século XIX, quando um comandante Maragato passou por aqui e falou: é uma bela cidade, Cruz Alta é uma bela cidade, mas um ninho de pica-paus sob o calor da República. Ou seja, então eram os mais importantes republicanos, os pica-paus que tinham nascido aqui, e ele apelidou assim. É o Prestes Guimarães, o nome do comandante Maragato. E aí eu usei aquele título ali, O Ninho dos Pica-Paus, para caracterizar então que aqui teria sido o berço
dos republicanos mais importantes do Estado, como de fato foram. Foi, né? O Júlio Castilhos, o Pinheiro Machado, o Firmino de Paula. E aí saiu então o Ninho dos Pica-Paus, que é um livro teve uma das vendas mais positivas, talvez, assim, entre os autores novatos da Feira do Livro de Porto Alegre. Nossa. Só na feira vendeu 700 e poucos exemplares. Pela Martins Livreiro, que é uma editora conhecida de Porto Alegre, né? Publica histórias do Rio Grande do Sul, né? O tema é Rio Grande do Sul, poemas, histórias, enfim, né? Então, aí foi o início, né? Então, aí eu não parei mais. Continuei escrevendo sobre Cruz Alta. E o que mais lhe chamou a atenção de todas essas histórias que o senhor já escreveu sobre Cruz Alta? O que me chamou a atenção, André, é a própria Cruz Alta. Sabe? Ela é sempre protagonista de alguma coisa que tu imagina que jamais teria como Cruz Alta estar no meio. Ela tem alguém de Cruz Alta no meio para modificar ou incrementar a história. Até a modificação dos rumos da história nacional, sempre tem um cruzaltense que intensificou alguma coisa ou modificou. Vou te dar um exemplo da República Velha Brasileira. A República Velha Brasileira, nos primeiros anos do século XX, teve um personagem cruzaltense que foi um dos mais influentes personagens da política brasileira, que é o Pinheiro Machado. Ele foi até assassinado no Rio de Janeiro, tamanho poder que tinha, e se não matasse, o poder continuaria maior, né? Ele elegia os presidentes da República do Brasil. Um exemplo claro é o Hermes da Fonseca, que foi um dos que ele praticamente colocou dentro do governo nacional, né? Então, a cidade de Cruz Alta, a história de Cruz Alta, ela é muito protagonista, ela modificou muitos rumos, talvez da história nacional e regional. Isso não tem dúvida. Eu acho que isso que é talvez mais importante, porque são muitas coisas. São muitos recortes, muitos personagens, muitos documentos, muitas coisas que alteraram os rumos das coisas, assim, né? Então, Cruz Alta sempre protagonizando isso aí. Pois Cruz Alta geralmente costuma pensar que é uma cidade bem modesta, mas na verdade tem uma história bem forte, inclusive com o Rio Grande do Sul, né? Cruz Alta, além de ser um dos 14 primeiros municípios do Rio Grande do Sul, primeiro foram 4. Depois, na segunda divisão, já surgiram 14. Né? Então, Cruz Alta, logo depois da fundação, teve a incumbência de estabelecer o seu município. Porque muita gente às vezes confunde. A fundação de Cruz Alta foi em 1821, o povoado, né? Sim. Mas a criação do município de Cruz Alta se deu em 1833. E com a criação do município, se estabeleceram as divisas territoriais, que foram gigantescas, né? Dentro desse território todo estão hoje 222 municípios do Rio Grande do Sul. Ou seja, praticamente a metade dos municípios gaúchos surgiram por Cruz Alta, porque são 497, né? Então veja bem da importância de tudo isso. Então Cruz Alta de fato, não somente isso, na parte geográfica ou territorial, mas Cruz Alta se caracteriza por ter sido, como eu te falei, protagonista dos principais eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu vou te citar exemplo, a Guerra dos Farrapos, por exemplo. Cruz Alta foi marcante nesse sentido, na participação dos personagens de Cruz Alta nesse período dos 10 anos, né, da Revolução, da Guerra, mas também como capital provisória. Nós fomos, né, em 1841. Isso chama atenção porque é uma cidade que foi muito disputada, talvez pela imensidão do seu território, e não vamos muito além, né? Logo depois da Guerra dos Farrapos, nós tivemos a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, e a própria Câmara Municipal de Cruz Alta estabeleceu um alerta sobre a invasão do Paraguai a Cruz Alta. Nossa. Ou seja, porque a divisa de Cruz Alta era com a Argentina, e os paraguaios tinham invadido aquele território ali do norte da Argentina. Nossa, ali, norte não, ali na beira das Missões, ali, né, que dá acesso a Cruz Alta, ao Rio Grande do Sul, e que, por conseguinte, na época, era Cruz Alta que tinha a divisa do Rio Uruguai, né? Então tu tem uma noção do tamanho disso, né? Por exemplo, a emancipação dos municípios como Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, é uma enormidade geográfica disso aí, que atravessa o Rio Grande do Sul, até metade praticamente, né? Que pertenceu à Cruz Alta. Então, nesse meio tempo nós tivemos
passagens econômicas que foram mudando, por exemplo, nesse território. Primeiramente, a erva mate era dominante na sua arrecadação dos tributos municipais, a venda, a produção e a venda da erva mate. Sim. E com a emancipação dos municípios que plantavam e produziam erva mate, como por exemplo Passo Fundo e Palmeira das Missões, foram lá os primeiros municípios a serem emancipados, nós perdemos esses tributos, né? E aí o município se viu mal e teve que se amparar na criação e comercialização das mulas, do tropeirismo, né? Que aí se torna a grande mola propulsora econômica da nascente Cruz Alta na época, né? Sim. Então veja como tudo nada é isolado, as coisas vão acontecendo, cai uma coisa, surge, vem outra para ocupar o lugar e assim vai indo, né? É tudo uma cadeia de acontecimentos. De acontecimentos, né? E de produções, né? E qual é o seu evento histórico preferido de Cruz Alta? Eu acho que não é que seja preferido, eu acho que o evento mais marcante de Cruz Alta é a Revolução Federalista de 1893. Talvez de forma negativa, mas sem dúvida nenhuma, o evento mais marcante, porque, veja bem, há um momento em que cai o Império no Brasil, e no Rio Grande do Sul, a implantação do sistema republicano para substituir o processo monárquico ocasionou muitos traumas políticos, armados, inclusive as milícias armadas, principalmente da fronteira. Quer dizer uma coisa assim, muitos desses federalistas que eram apelidados maragatos, eles eram formados por grandes estancieiros, né? Principalmente na fronteira de Bagé e outros com a Argentina lá, eles detinham muitas benesses do imperador Dom Pedro II. Por quê? Porque o Dom Pedro dava isenção de impostos para eles, e eles, em troca, guarneciam as fronteiras com suas milícias armadas. E aí recebiam títulos de coronéis da Guarda Nacional e tudo mais, né? Com o tempo, eles perdem esse direito, porque entram os republicanos e assumem um novo posto de poder político, né? Só que isso não foi de graça, isso deu uma peleia danada. Começaram a se matar, e o foco de todo esse processo que deflagrou a Revolução, em grande parte, foi Cruz Alta. Sim. Tudo praticamente começa aqui com a violência, aqui com o esquartejamento de um coronel republicano, o Evaristo Teixeira do Amaral, cujo corpo foi despedaçado em vários pedaços, espalhados em cima de cavalos, assim, sabe? Por todas as partes dessa região. E aí o filho desse personagem conseguiu, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, com o governo da província na época, autorização para vingar a morte do pai. E aí essa tropa armada veio para o interior de Cruz Alta, na região do Cadeado ali, e dizimou a população. Então a Revolução começa a partir desse momento, porque as forças opostas se reorganizam, né? E aí dá um primeiro embate, principalmente com as cartas anônimas que descobriram em Cruz Alta, de que os maragatos iriam atacar os depósitos de armas do Pinheiro Machado em Cruz Alta. Então, para evitar tudo isso, começou a guerra, né? E aí foi, talvez, tem historiadores que dizem que foi a guerra mais violenta da América Latina. A peleia mais violenta, porque houve um regime de atrocidades sem igual. E aí se fala muito na questão das degolas. E eu quero explicar por que eles degolavam as pessoas. Porque naquela época era muito cara a munição, muito difícil de conseguir. A alimentação era rara para as tropas, né? Então eles não tinham como fazer prisioneiros. Então eles degolavam as pessoas. Porque eles não tinham como carregar, não tinham animais, cavalos, não tinham um lugar para condicionar os prisioneiros, não tinha alimentação necessária, né? E a munição era caríssima. Então eles davam um talho na garganta e deixavam o indivíduo morrer. E assim acontecia na maior parte, né, do Rio Grande do Sul, as milhares de mortes que foram oficializadas algumas, e a grande parte delas está escondida até hoje. Qual é o número oficial, o número real, melhor dizendo, dessas mortes, dessa mortandade, ninguém sabe até hoje, né? Ficaram espalhados pelos campos, né? E Cruz Alta, nesse sentido, ela foi violentamente atacada no combate de Cruz Alta, já em 1894, já no final da Revolução, porque o líder dessa revolução, pelo lado dos maragatos,
o líder político era o Gaspar Silveira Martins, que era um senador do Império, essa coisa toda. Mas o líder militar, o comandante em chefe aqui no Rio Grande do Sul, era um personagem chamado Gumersinho de Saraiva. João Gumersinho de Saraiva, que usava lenço vermelho, essa coisa toda. Seu irmão era o Aparício, que usava o lenço branco, apesar de não ser republicano, porque era do Partido dos Blancos do Uruguai. Eles tinham trânsito livre com a fronteira do Uruguai, né? O Aparício até dizem que era Uruguai, evidentemente, né? Mas o Gumersinho nasceu no Brasil e essa tropa toda, assim, dessa família, não se sabia, na verdade, onde é que começava, onde é que terminavam as fronteiras, né? Sim. Então, veja bem, e aí chegou um momento em que matam o Gumersinho de Saraiva, aqui em Carovim, em Santiago. E aí a Revolução perde um pouco o rumo, porque o Aparício Saraiva, o irmão dele, assume as rédeas do que sobrou dos Maragatos, cerca de 1.500 homens, e eles querem fugir para o Uruguai. Ao tentar atravessar o rio Ibiqui, lá na região, lá para o lado de Bagé, eles não conseguiram. Lá de Rosário do Sul, aquela região, não conseguiram porque as tropas de Cruz Alta, 5.000 homens da divisão do Norte, estavam lá, comandados pelo Firmino de Paula e pelo Pinheiro Machado. 5.000 homens a cavalo é uma barbaridade em termos de número de animais e de pessoas, né? Porque esses desfiles do 20 de setembro, hoje tu vê 400 animais, 500 animais, passa a manhã inteira o desfile de cavalo. Tu imagina então esses 1.500 homens fugindo, vindo atacar Cruz Alta, porque não puderam passar lá, e 5.000 homens atrás. E o pior, todos eles se encontram dentro de Cruz Alta, né? E aí entra um dos episódios mais marcantes da Revolução e da história dessa região, que é a queima da ponte sobre o rio Ijuizinho. Havia uma ponte de madeira sobre um rio chamado Ijuizinho. Essa ponte era de madeira com alcatrão, e os maragatos atravessaram aquela ponte e botaram fogo nela. Sim. É a ponte chamada Ponte Queimada hoje, né? Ali na região que vai para lá. E aí, claro, que os cruzaltenses, a divisão do Norte que vinha atrás, não conseguiram passar. Só que fazia 6 graus abaixo de zero. Era agosto, 26 de agosto. Muito frio. Madrugada, os maragatos tinham enterrado um comandante no pilar de da ponte, num dos pilares da ponte, que o cara tinha morrido, comandante Brasil. Coronel Brasil, o nome dele. E aí os pica-paus, sob o comando do Firmino, a 5ª Brigada da Divisão do Norte, viu que a coisa ia enfeiar para Cruz Alta, os maragatos só estavam aqui, eles atravessaram a nada a madrugada ali, os 5.000 homens, com água pelo pescoço, 6 graus abaixo de zero. Aí a gente vê que eram abnegados, idealistas essas pessoas, né? Porque é uma coisa meio absurda nos dias de hoje tu fazer isso, né? E guerrear com alguém e se atravessar num rio de madrugada a nado com os cavalos. Claro que até acontece, mas eram atos de bravura normais na época, né? E aí as tropas de Cruz Alta chegam aqui sem antes evitar que muitas pessoas já tivessem morrido, assassinadas aqui na cidade. Mas quando as tropas de Cruz Alta chegam aqui, eles realizam atos cirúrgicos, né? Eles começam a matar as tropas inteiras. Os primeiros a morrer aqui foram um pelotão de polacos, 40 polacos sucumbiram, que estavam com os maragatos, né? Perderam a vida aqui, né? Então veja bem, é algo que não se imagina hoje, que a nossa cidade viveu, né? Os carroções com os feridos aqui na praça, onde hoje é a prefeitura, que não existia na época, né? Então, os carretões cheios de feridos e mortos em cima, as trincheiras ali na Praça da Matriz, com 80 homens somente de Cruz Alta que estavam entrincheirados e feridos, defendendo a cidade, e balas por tudo que é canto. Eu mesmo conheci lugares assim onde tinha buraco de bala, assim, em armários, que era daquele episódio. Nossa. Eu conheci uma residência, uma família aqui na Pinheiro Machado, ali próximo onde é a caserna ali. Sim. Que tinha um armário guardado na parte de cima da casa, assim, que tinha um buraco de bala de fuzil Comblain. O fuzil Comblain é um fuzil belga, que as tropas usavam naquela época, né? Que cabe uma espiga de milho dentro. Nossa. E foi daquele episódio, lá de baixo, porque eles entraram por baixo ali do Hospital Santa Lúcia e subiram em direção à Praça da Matriz. Eles vinham lá da Boa Parada, aquela região, né? Sim. Porque a Ponte Queimada é pro lado do cadeado, lá original, né? Velho cadeado, né? Então se vieram.
Então veja que é uma coisa muito louca, né? E esse número de pessoas exorbitantes que morreu, que sofreu, e que a nossa cidade viveu, creio eu que talvez tenha sido um episódio hoje esquecido, ou não aflorado, digamos, para rememoração das pessoas, seja esse, né? Vocês como jovens, assim, uma geração mais ligada nisso aí, tem, eu acho que a incumbência de talvez preservar a memória dessas pessoas que tombaram, né? Defendendo a cidade, enfim, né? Eu gosto muito do seu trabalho e eu já vi diversos vídeos, inclusive sobre esse extermínio que ocorreu, e eu fiquei chocada quando eu ouvi, porque eu nem tinha noção de como tinha sido tão impactante, como tantas coisas tinham ocorrido aqui em Cruz Alta. Sim, tem relatos de donos de comércio aí, muitos maçons. A gente tem um relato na loja maçônica desses irmãos maçons, né, que deixaram escrito algumas coisas sobre o que atacaram eles, né, que queriam. As famílias não foram molestadas, mas saquearam todos os produtos, né, destruíram algumas partes do comércio dos caras. Então, para nós, como historiador, é importante recolher tudo isso. Sim. Por isso que a gente às vezes contesta alguma história que já está escrita, porque surgem documentos novos. E aí chamam a gente de subversivo, disso, daquilo, contestador, não sei o quê. Mas a verdade é que a história ela não existe uma história estática, ela vai se modificando conforme a hermenêutica, a identificação de novas fontes, né, de documentos escritos, orais, enfim, todos primários ou não, que vão te dando opções de analisar que, poxa vida, então não foi tanto assim, foi outra coisa. Né? Sim. Então tu começa a não reescrever a história, mas tu começa a readaptar então para uma outra realidade de acordo com o que foi mais verdade, digamos assim, porque sempre tem um cuidado do historiador de passar a história, dificilmente ela vai ser imparcial, porque o historiador se vale de obras de alguém que de uma forma ou outra tem uma tendência por um lado. Sobre a Revolução é assim, os principais livros estão por autores maragatos, federalistas. Então, se tu vai escrever, não é que seja automático, mas às vezes tu tem uma queda mais pelo lado que te oferece mais subsídios, tu entende? Porque tu desconhece às vezes o outro lado. Mas não é por aí que foi esse livro. A gente conseguiu contemplar, digamos assim, positivamente todos os lados, né? Porque aqui em Cruz Alta ainda é evidente muita documentação pica-pau, republicana, principalmente pelo lado Firmino de Paula, cujo trabalho que eu escrevi, Os Olhos de General, talvez tenha sido um dos livros mais gostosos que eu tive para escrever, foi o menos tempo eu tive para escrever, sabe? Foi, eu acho, um livro inspirado, assim, espiritualmente, porque quando eu comecei a escrever, as coisas apareciam na minha frente. Levei 2 meses escrevendo esse livro. Sim. Fechei o livro, assim, sabe? Tudo contemplou, ficou redondo o livro. Para um livro histórico ser muito rápido, na verdade. Sim, sim. E esse seria a sua figura histórica de Cruz Alta preferida? Eu acho que nós temos várias figuras, como o Érico Veríssimo, são de campos variados da área social, cultural, enfim, né? Sim. Veja bem o Érico na literatura, o Heitor Saldanha, poeta, poxa vida, os políticos, Júlio Castilhos, o Pinheiro Machado, o Firmino de Paula. Creio que o Firmino é o personagem mais emblemático de Cruz Alta. É o bicho tutu, bicho papão, né? que na época usavam o Firmino de Paula para fazer as crianças dormir, sabe disso? Diz que me chamava o velho do boi preto. Me chamava o velho do boi preto, vocês vão dormir. E as crianças ficavam assustadas, né? E aí a coisa enfeiava e a criança fechava as olhos de dormir. Porque eu acho que assim, o Firmino eu admiro no sentido de ele foi mal com os inimigos, evidentemente que foi um homem mau com os inimigos, né? Assim como tantos outros o foram na época, mas nem por isso ele foi um homem desonesto, né? Era um homem honesto, morreu pobre, um idealista, né? Extremista, idealista, pelo lado do castilismo, do positivismo, que é uma filosofia do francês Augusto Comte, que foi baseado praticamente toda a política do Júlio Castilhos. Né? A própria Constituição do Rio Grande do Sul foi narrada dessa forma por ele, né? Escrita assim. E é isso. Mas há bastante...
há bastante confusão com o Firmino de Paula, porque houve também o filho dele. Ah, sim, bem comentado isso, bem apontado. O general Firmino de Paula e Silva é o velho general, como a gente diz. Uhum. Foi o chefe político e o chefe de polícia dessa imensa região. Ele nunca foi, na verdade, intendente ou prefeito de Cruz Alta. E nem foi ele que construiu o Palácio da Intendência, o prédio da prefeitura. Ele teve vários filhos, entre eles um filho homônimo, o Firmino de Paula Filho, que governou de 1909 a 1924. Sim. Na verdade, foi uma dinastia. E ele tinha poder, mas ele não era tão bem visto como, sei lá, te dizer assim, como um bom político, tu entende? Ele arquitetava algumas violências aí extra-campo, né? Que são as que são popularmente conhecidas e atribuídas ao pai dele. E talvez o velho Firmino tenha levado a culpa também. Aliás, o Firmino de Paula deixou claro, no livro Os Olhos do General, ele escreveu uma carta que eu publiquei no final do livro, de 30 páginas, sobre todos os fatos históricos que acusam ele de alguma coisa, ele se defende. E justamente isso, ele diz que assumiu muitas vezes a culpa de várias coisas que aconteceram na história, por amigos dele, compatriotas ou idealistas de mesmo lado político, né, que disseram que tinham feito aquilo, disse, pode deixar aqui, deixa comigo. Ele tinha um lombo largo, como se diz, né? Mas era um homem, um guerreiro, né? Um guerreiro, tá aqui sepultado em Cruz Alta, embora o nome não esteja na sepultura, né? Para evitar a profanação, como muitos faziam naquela época. Ah, sim. E teve muitos inimigos políticos. E isso aí é uma coisa bem clara de se dizer, né? Mas assim, ela é tão evidente, a história de Cruz Alta, tão rica, que se nós fôssemos enumerar aqui todos os acontecimentos, desde o início e o uso dessas fontes históricas, inclusive pelo próprio Érico Veríssimo, para compor essa obra de ficção, poxa, nós ficaríamos amanhã a tarde inteira aqui, né, conversando. Ele tem bastante história, né? E bastante dentro dele na história do Brasil também. Eu vou te dar um fato aqui que pouca gente sabe, que está no dicionário de Cruz Alta. Que eu consegui umas documentações com um amigo meu, um historiador uruguaio, que faz parte do Instituto Egeu História do Uruguai, o Fernando Caorsi, o Tocheco Caorsi, e ele faz uma pesquisa muito intensa sobre o general Frutoso Rivera, que hoje é nome de cidade lá, e foi o primeiro presidente do Uruguai, né? Sim. Pois bem, o Rivera, na época, em 1828, ele comandava o exército, não existia Uruguai oficialmente, ele comandava o exército do norte da Argentina. E eles, em determinado momento, quis elaborar um plano, né, de ocupação dos territórios que pertenciam à Espanha na época, as missões, essa coisa toda. E ele ocupa o território em 1828, em abril ele entra e chega em Cruz Alta. E em chegando em Cruz Alta, ele instala uma comandância geral militar da fronteira, aqui. E não bastasse isso, ele incorpora o território à Argentina. Ou seja, então Cruz Alta ficou pertencendo de abril a dezembro de 1828 à Argentina. Nossa. Embora não oficialmente, Sim. mas de fato, né? Porque o exército ocupou e criou um documento anexando. E isso foi anulado em agosto por um tratado no Rio de Janeiro, mas até a desocupação se dá. Né? Então veja bem que interessante, porque aí com esse tratado criado no Rio de Janeiro, foi criado o Estado da Banda Oriental do Uruguai, né? O Estado Oriental do Uruguai. E aí ele se torna o primeiro presidente, então. Mas ele era comandante do exército argentino, do norte da Argentina, e nós pertencemos, nós somos argentinos. Não bastasse termos sido, no início, né, de origem espanhola, praticamente aqui, depois portuguesa, ainda depois Argentina, e depois nos tornamos um país independente do Brasil, por 15 dias, na Guerra dos Farrapos. Cruz Alta está bem internacional, muito mais do que muitas pessoas, acho que é uma cidade muito louca, assim mesmo, né? Em termos históricos é impressionante, né? É muito impressionante. E o senhor falou sobre o Érico Veríssimo, que é um dos nomes que mais se mantém atuais hoje em dia. Qual é a sua visão como historiador dele? O Érico era um menino que viveu intensamente na sua cidade, enquanto criança.
viveu também intensamente as dores da separação dos seus pais, viveu dentro dessa casa, onde hoje é um museu, transformado em museu, né? Todas as agruras de ver o sofrimento da sua mãe, costurando um pequeno ateliê que ela tinha com a máquina de costura para manter as contas da casa em dia, e sofrendo em ver o pai que ele amava tanto, que era dono de uma farmácia, gastar todo o dinheiro que tinha do dia para farrear com os amigos, com as mulheres, e o sofrimento da mãe estampado no seu rosto. Não é à toa que as mulheres são os personagens talvez mais fortes da sua obra, assim, porque ele conseguiu ver nos olhos da mãe essa fortaleza, talvez, que não se abalava tanto assim da própria mãe, para manter os estudos dos filhos, do Érico e do Enio, que era seu irmão, em Porto Alegre, essa coisa, um trabalho sobre-humano, que se deu. Por isso que ali no Museu Érico Veríssimo, a máquina de costura da Dona Abigail talvez seja um dos símbolos mais fortes, assim, talvez, que tragam essas lembranças mais evidentes. Acho que outro processo que abalou bastante a vida do Érico Veríssimo foi ele praticamente perdeu o contato com o pai, assim, no sentido de aproximação paterna, que eu estou falando, como filho e pai. Porque o pai começou a beber, o pai começou a morar num arrabalde de Cruz Alta, e depois foi embora para São Paulo, onde acabou falecendo. E ele não teve tempo de fazer as pazes, talvez assim, com o pai. Por isso que ele usou a ficção para constituir, talvez, uma saída honrosa, digamos, da sua vida pessoal. Ele escreve no Tempo e o Vento, ele cria um personagem, o Floriano, que escreve o Tempo e o Vento. É um escritor. E o Floriano tem um pai, que é o Rodrigo. E eles fazem as pazes no romance, entendeu? Como se fosse para selar sua vida real dentro da literatura. Então, às vezes, a própria vida dele talvez seja mais forte que a própria literatura dele, né? Muito densa, assim, a sua vida, seu sofrimento. Mas mesmo assim, ele soube aproveitar muito bem a sua experiência de tantos anos, 25 anos que ele viveu em Cruz Alta, entre idas e vindas com a escola em Porto Alegre, Colégio Cruzeiro do Sul, que ele estudou, né? Mas mesmo assim ele foi muito vitorioso no sentido da sua ficção literária, né? Pensa bem, ele já começa com Fantoche, depois vem Clarice, o primeiro romance dele, e essa personagem Clarice é uma espécie de alter ego do Érico, uma releitura talvez dele mesmo estar presente na literatura, embora seja uma professora do interior que vai morar na capital. É o caso dele, que acabou indo embora para Porto Alegre, e lá ele vai trabalhar na Livraria do Globo, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então ele passa a escrever seus livros. Então essa narrativa da velha Cruz Alta, assim, das suas vivências da tradição oral, essa coisa toda da família, ela está presente em 90% da obra do Érico, de uma forma ou outra, porque a maioria da crítica, a grande crítica da cidade grande não sabe quem foram esses lugares, esses personagens. Vou te dar um exemplo bem claro. Aqui na Música ao Longe, é um livro que ele escreveu, Jacarecanga é a cidade fictícia. A Jacarecanga é a mais Cruz Alta, talvez, das cidades fictícias do Érico. E ali tem um personagem chamado Leocádio. O Leocádio mora num sobrado, tem um telescópio, aquele ente meio fantástico para as crianças, assustador ao mesmo tempo. Esse personagem existiu de verdade, é o Josino de Santos Lima, que morava no sobrado, onde tinha uma farmácia embaixo, a farmácia que ele era dono, né? E ele vivia naquele sobrado, e tinha uma escadaria, ele era astrônomo, maestro, poeta, advogado, enfim, tinha farmacêutico, né? Tinha milhões de escritor, de atividades, o Josino Lima. E era assustador até para as crianças, às vezes, assim, as histórias que se contam do Josino Lima. E é um personagem mítico, hoje o nome também da Biblioteca Pública de Cruz Alta. Né? Josino de Santos Lima. Nascido em Cruz Alta e falecido em Cruz Alta e apaixonado pela história de Cruz Alta. É um personagem a quem rendo muitas homenagens, assim, porque se dedicou de corpo e alma a compor uma história com muito orgulho da sua cidade, ele tinha, assim, né? Então eu acho que é um personagem interessantíssimo também. E qual livro o senhor acha que deveria ir para as telas dele, do Érico Veríssimo?
Eu acho que o que foi para as telas já está de bom tamanho. Porque nós tivemos O Tempo e o Vento ali, que talvez é a obra mais representativa também da formação do Rio Grande do Sul, da representação de Cruz Alta como urbis principal, no reflexo do processo coronelístico todo ali que está retratado, uma estampa do própria história gaúcha ali, baseada em fatos reais, constituída através de personagens que muita gente pensa que foram de verdade. Ana Terra, o Capitão Rodrigo. Muita gente pergunta, às vezes, quando eu trabalhava no museu, onde é que estão enterrados. Porque eles imaginavam que eram personagens reais, de tão fortes que eram. Bibiana, tudo. Então, o Érico, acho que foi muito feliz na criação desses elementos. O Incidente Antártico talvez tenha sido uma obra que podia ter sido mais explorada nesse sentido também, né? Porque no teatro ela é bastante explorada em vários lugares do Brasil, mas uma obra fantástica, talvez para o cinema, assim, né? Fosse mais interessante também. Né? De uma outra forma, talvez uma outra leitura, assim, não, mais incrementada do que o livro apresenta. Eu acho que o Incidente em Antares, ele é uma das obras que consegue se manter atual, apesar de qualquer momento, na verdade, né? E o livro mais vendido do Érico não é O Tempo e o Vento, a obra mais vendida. A gente pensa, embora seja a maior vitrine, O Tempo e o Vento, aquela coisa mais cinematográfica mesmo, assim, mas não, é Olhar os Livros do Campo, que foi um livro que vendeu absurdo e virou filme na Argentina também, né? Tem uma versão bem interessante, com autores espanhóis, argentinos, né? Enfim, é muito, muito legal, é um livro bastante positivo no sentido de vendagem, assim, foi, poxa vida, tem uma gama de traduções do mundo inteiro, assim, dificilmente O Tempo e o Vento vai pegar, eu acho. Né? Sim. Então é isso. E falando dos prédios históricos da cidade, quais deles ainda se mantêm, assim, e quais o senhor mais gosta da história que eles têm? Cruz Alta tem 2 prédios tombados pelo patrimônio histórico, que é o Museu Érico Veríssimo e o Palácio da Intendência. O Palácio da Intendência está sofrendo agora uma intervenção de restauro, creio que vai ficar um dos mais belos prédios do Rio Grande do Sul, já é um dos mais belos prédios do Rio Grande do Sul, vai retomar sua grandiosidade, o seu esplendor, com essa restauração que a administração municipal, através da prefeita Paula, conseguiu, e parabéns, porque vai ser um trabalho primoroso pela empresa, as empresas de São Paulo, acho que estão fazendo ali, né? Enfim, e eu acho que é digno de a gente colocar, estimular, digamos assim, a visitação pública, a questão toda do museu histórico que estava colocado ali dentro, que agora vai ficar bem mais evidente, né, potencializado nesse sentido. Mas fora isso, nós temos várias casas, vários prédios que representam uma ou outra coisa na cidade, né? Seria aqui difícil de enumerar a todos, assim, mas eu acho que como representatividade o Palácio da Intendência, com certeza, né? Porque foi centro político de uma grande região, é o nosso típico Palácio Piratini do interior, né? Não tem dúvida disso. Mas temos casas assim, que hoje se mantêm sofridamente em pé e que foram marcantes. Um exemplo claro é a casa na esquina dos 2 calçadões, tem uma data de 1888, mas ela é de antes, onde está o Café de Minas, ali, aquele prédio, o casarão ali, que pertenceu ao coronel Lúcio Anis Dias. Ali dentro nasceu um dos médicos mais importantes do Brasil, o Heitor Anis Dias, que é nome de rua em Porto Alegre, na frente da Santa Casa Misericórdia. É um personagem que se tornou uma espécie de patrono da medicina do Rio de Janeiro, né? E ali houve, muito anteriormente àquela casa, um resquício de uma construção, uma espécie de fortaleza, né, que hoje nós podemos ver no que restou dos alicerces, e depois aproveitaram para construir o casarão por cima. Tem muita coisa ali, segundo pesquisas militares e outras coisas, que ali foi uma fortaleza da Guerra dos Farrapos, e tem alguns documentos de 1840 do Duque de Caxias mandando erguer fortificações ao longo da via pública principal da Vila da Cruz Alta. Ou seja, se tu fores analisar pela Pinheiro Machado, que é a nossa rua principal, à direita ali em direção à Corsã, os bombeiros,
onde está esse casarão que eu estou falando, né, o Café de Minas ali, Sim. tu podes ver que lá para cima, na direção dos bombeiros, era o lugar onde poderiam invadir a cidade pelo norte. Sim. Né? Então a posição de defesa, onde está ali nas paredes, que tem as seteiras para te enfiar a arma para defender a cidade, está muito correto. Ali no Café de Minas você pode ver claramente isso, né? Esse lugar de defesa, com as paredes em diagonal, assim cortadas, para você postar e se mexer, conseguir movimentar a sua arma para atirar na defesa da cidade. Então é consideravelmente estratégico, militarmente falando, esse lugar ali. E tem outros prédios, tantos aí, alguns demolidos já, e outros tantos que já estão demolidos, mas de pé ainda, né? Infelizmente. Porque é muito caro preservar um prédio que é não tombado, mas que tem preservação patrimonial dos municípios hoje, né? Sem uma contrapartida, digamos, uma isenção de impostos, alguma coisa mais que o valha para que essa pessoa possa fazer uma recuperação, os proprietários, no caso, né? Que é muito caro, muito oneroso isso aí. Então, muitos preferem deixar cair do que vender. Para vender tem uma série de restrições, né? Para derrubar. Então, é isso. Sim. E o Palácio da Intendência, né? O senhor já deu uma passada ali na história do local, mas por que ele foi criado? Ele foi criado justamente pela importância de Cruz Alta politicamente para toda essa região. Era a grande chefe política, a chefa política da região republicana e principalmente no auge, digamos assim, do firminismo. O firminismo é um movimento que alguns historiadores apontam, e eu também aponto, como um movimento político de reafirmação da política republicana no Rio Grande do Sul, do Partido Republicano Rio-Grandense. E aí o coronelismo, através do Firmino de Paula, cria os seus chefetes regionais, o próprio filho em Cruz Alta, o Vitor do Moncel em Santa Bárbara, o Alzumiro Dutra em Palmeira das Missões e tantos outros personagens míticos também, né? Em que se estabelece uma teia de estabelecimento e manutenção daquela política, seja a força ou de fraudes ou não sei o que, de eleições, mas para manter a política republicana nesse grande pedaço do Rio Grande do Sul. E esse lugar político, digamos assim, depois da Revolução Federalista, havia necessidade de você concentrar na cidade de Cruz Alta isso. E o Palácio da Intendência surge em 1914. Começa a construção um pouco antes, 2, 3 anos antes, mas em 1914 é concluído. Para quem não sabe, intendência é o lugar que se dizia antigamente para a prefeitura, porque os prefeitos eram chamados de intendentes. Né? Então, logo depois da proclamação da República, porque antes da proclamação da República, não existia intendente, não existia prefeito. Os presidentes das câmaras tinham essa prerrogativa, eram os que mandavam na política do lugar. Era eleito presidente da Câmara, era uma espécie de prefeito. E depois da proclamação da República, então tudo muda, com a Revolução, com tudo isso. Surgem as comissões de intendentes e depois surge o próprio intendente eleito. Sim. E outro lugar que é bem conhecido na nossa cidade é o Monumento. Eu queria saber se o senhor sabe um pouquinho da história e por que foi criada. Monumento, hoje santuário, Nossa Senhora de Fátima, né? Acho que tudo teve início com um padre Bottari. Ele foi um teimoso, digamos assim, na sua crença na Nossa Senhora de Fátima e no convencimento das autoridades em se criar algum lugar específico para sagrar assim, o nome da Santa Nossa Senhora de Fátima. E aí a família Scarpellini, Henrique Scarpellini e sua família, fizeram a doação do terreno. Né? E aí então começaram a construir um lugar de reverência à Santa ali. E é claro que com o tempo isso foi se aprimorando. Começou na década de 40, 48, por ali, até 52, se não me engano, quando inaugurou oficialmente. Né? Veja bem que aí teve uma réplica da Igreja de Fátima de Portugal, que foi feito pelo arquiteto Dante De Vitti. Eu conheci o Dante De Vitti pessoalmente. Dante De Vitti é filho de um outro arquiteto italiano chamado Valentin De Vitti, que veio da Itália, que ele era italiano, o pai dele.
que construiu, o pai dele construiu a maioria desses prédios antigos, que tem aqui a maçonaria, Sim. a União Operária, Ah, tem ali, né? uhum. Essa mesma, e tinha construído um grande prédio também, onde hoje é o Clube Cruzaltense, que na época era a Sociedade Fratellanza di Unione Italica. Era uma espécie de socorro para os italianos, um clube dos italianos, eram associações de socorro mútuo, que chamavam. Assim como os alemães tiveram a famosa Turnverein. Fala alemão? Falava, não falo mais. Oh, esqueceu? Turnverein, sabe o que quer dizer? Não. É sociedade ginástica. Sociedade de ginástica. Como tem, por exemplo, a Sojipa em Porto Alegre, era uma Turnverein. Turnverein era um programa de criação de lugares para prática de exercício, de tiro, para a população dos descendentes de alemães nos lugares. E Juí tem a Sorge, que ainda mantém o mesmo nome. E Cruz Alta teve a Sociedade Ginástica, onde hoje é o Cultura Artística, ali do lado do Clube Internacional, sabe, Daral, né? Tu é das antigas também, né? Ali ficava então a Turnverein em Cruz Alta. Então a Fratellanza, construída pelo Valentim de Witt, era um outro prédio que abastecia também de saudades e de ajuda os italianos que viviam na cidade, que passaram a vir para cá a partir da instalação da linha de trem em 1894. E aí eu acho que é um outro patamar na história da cidade, é antes e depois da linha de trem, né? Da estrada de ferro, que chega aqui e ligava com São Paulo. E a Romaria, ela surgiu na mesma época que o monumento? Surgiu logo depois, né? Se não me engano, teve um número assustador de pessoas que participou desse acompanhamento assim, da Santa, da igreja até lá. Cerca de 40 mil pessoas, praticamente o dobro da população da cidade da época, que acompanharam aquilo ali. Então, já nasceu grande, sabe, essa ideia. E hoje, a fé que traz gente de todos os lugares do Brasil para acompanhar a Nossa Senhora de Fátima nesse trajeto, pagando seus pecados, suas promessas, melhor dizendo, né? E pecados também, claro, falando mais corretamente também, né? Por que não? E agradecendo pelas graças alcançadas. Isso faz do ser humano um seguidor contumaz dessas romarias todas, assim. Eu acho que a fé que move montanhas move as pessoas também de um lugar para o outro. Esse trajeto que não é pequeno, é cansativo, um sol forte, milhares e milhares de pessoas. Hoje chega a 140, 150 mil pessoas, uma romaria ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. O santuário é uma denominação que foi elevada agora, não faz muito, né? É uma categoria, digamos assim, de monumento para santuário. E esperamos que um dia se torne basílica, né? Que tenhamos uma basílica grande, talvez a catedral ali, né? Sim. Basílica do Espírito Santo. Então, outra coisa que eu queria falar é que, Adriane, muita gente acha que a Nossa Senhora de Fátima é padroeira de Cruz Alta, e que não é, né? Não é? Padroeiro de Cruz Alta é o Divino Espírito Santo. Ah. A catedral é do Divino Espírito Sim. Santo. A Cruz Alta tinha esse nome, inclusive, a Vila do Divino Espírito Santo da Cruz Alta, né? Sim. Então as pessoas às vezes confundem isso. Então a gente basicamente adotou a Nossa Senhora de Fátima. É um monumento de fé. Temos em Cruz Alta Nossa Senhora de Fátima. Muitos dizem que é a nossa protetora, tudo bem que seja, mas não é o padroeiro da cidade. Sim. E agora eu quero perguntar sobre o Rossano escritor. Como veio o processo criativo dos seus livros? Quais são? Eu quero que o senhor me fale um pouquinho sobre eles. Como eu te falei, a origem toda surgiu lá na questão toda dos poemas festivais, essa coisa toda. E aí eu não parei mais de escrever. Porque uma vantagem de morar em Cruz Alta é que vão surgindo personagens e fatos históricos, assim, como se aflorando do chão, assim, sabe? Borbulha, bló, 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 bló. Vai nascendo quando tu vê, tu só recolhe aquilo ali e vai conseguindo configurar em histórias, enfim, né? Então, o Ninho dos Pica-Pau, o primeiro meu livro da filatelia que eu te falei, que foi distribuído em algumas casas filatélicas do Rio Grande do Sul, e alguns venda direta, assim, né? Um livro impresso, não era bem caseiro, mas era uma gráfica pequena, e se terminou, nem eu fiquei com o exemplar, só fiquei com os originais lá. Uhum. E depois veio o Ninho dos Pica-Paus, que já está na terceira edição, agora está esgotado de novo, né?
Sim. E a gente tem que fazer com que aconteça a vinda dele de novo. Depois nós tivemos a Gênese da Cruz Alta, pela Universidade de Cruz Alta, que é uma espécie de revisitação desde o princípio de Cruz Alta, desde a origem jesuítica até o fim do Império. O Ninho do Pica-Pau seria a continuação da Gênese da Cruz Alta. Depois nós tivemos Os Olhos General, que é um ensaio biográfico sobre Firmino. Depois nós tivemos o Dicionário de Cruz Alta, a primeira edição. E agora depois o livro da Maçonaria, que é a Harmonia Cruzaltense, Tradição e História da Maçonaria Gaúcha. E aí surgiu a segunda edição dos Olhos General, a segunda edição do Dicionário de Cruz Alta, que eu tenho aqui em mãos, inclusive. É um livro que eu tenho muito prazer em ter escrito e orgulho de ter compilado todas essas documentações, quase 600 páginas dentro de um volume. Talvez tenha sido a única forma de escrever sobre todos os 200 anos da cidade em um volume só. Foi quebrando a história, tu pode dizer que é tudo Sim. fragmentado. Né? É bem um dicionário mesmo. É um dicionário, acho que é uma forma legal. E se eu quiser comprar os seus livros, como eu posso fazer? Oh, estou aqui te vendendo um livro agora nesse momento, R$70 aí já, isso aí. Pode pagar por Pix também. Se ofereceu para comprar, né? Não, mas os meus livros têm à venda nas bancas da cidade, na banca ali em frente ao Correio. Sim. Na banca da praça ali, né? Da praça, quando eu fico também vendendo livro ao sábado de manhã. Também tem a Ponto Livro, que é aqui na Presidente, a amiga Loreci Rins, que vende os nossos livros também. E eu vendo, particularmente vendo, autografo, como agora, por exemplo, estou na Fenatrigo, lá no pavilhão 1 do Agrotec ali, vendendo meus livros no nosso estante. Rossano, para finalizar hoje, eu vou lhe fazer uma pergunta que é o lema do Rotary esse ano, que é Imagine o Rotary. Então, como é que o senhor se imagina daqui a 10 anos? Se estiver vivo, bem velho. E se estiver morto, eu não sei se eu vou me imaginar. Mas eu me imagino fazendo o que eu gosto de fazer. Por exemplo, a gente tem, eu já passei de 60, né? Então evidentemente que eu vou me aposentar, se conseguir, claro, com essas leis, aí a gente não sabe mais nada, tem pedágio para pagar, tem um monte de coisa, né? Mas se conseguir, eu quero mais tempo para curtir a minha família, meus netos, minhas filhas, meus pais, enfim, né? Tão velhinhos, e se tiverem a graça de acompanhar mais adiante, né? Mas eu não sei, na verdade a gente não sabe do futuro, né? O futuro ele vai puxando a gente para determinados lados. Quero fazer o que eu gosto, viajar, fazer minhas coleções de selos, aprimorar, namorar meus selos, né? Como se diz assim. E a família. Acho que família é a base de tudo isso. Sem essa base familiar a gente não consegue. Vocês mesmos que são do Rotaract sabem que a união entre todas as pessoas, se não fosse isso, acho que não movimenta a engrenagem do Rotary, a engrenagem de outras instituições, né? Que o Rotary é uma própria engrenagem, o próprio nome já diz, né? É uma roda de trem, né? É uma rotatória, uma engrenagem. Sabe, se meu avô materno, Batista Vieiro, lá de Santiago, foi o presidente do Rotary, foi um dos fundadores do Rotary naquela cidade lá. Então eu me sinto praticamente em casa, né, com tudo bom isso. saber. Então é isso. Obrigado pela entrevista, foi um privilégio ter batendo contigo aqui. E da próxima vez usa luva para pintar as luvas. Pode deixar, eu vou usar a luva no próximo pintura. Eu quero agradecer ao Rossano por ter hoje vindo aqui bater um papo com a gente sobre Cruz Alta. E eu quero lembrar que nós estamos no YouTube, que se quiserem, se inscrevam em nosso canal. A gente vai disponibilizar todas as entrevistas por lá. E logo, logo também estaremos no Spotify. Além de estarmos no rotacast.ca, que é no Instagram, que é onde estamos abrindo a live agora, no caso. E eu também quero convidar todos para a inauguração da nossa pracinha, que vai acontecer agora, dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, a partir das 15 horas.
Vai ser do lado do Rotary mesmo, na rótula depois do monumento tem uma pracinha ali, e eu quero convidar você também, Rossano, para participar da inauguração da pracinha. E é isso, um beijo e muito obrigada. Ok.